Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos, sejam com todas as pessoas que estão nos assistindo nessa noite. Estamos contando as últimas horas, os últimos minutos desse ano de 2020, que muitos de nós desejamos ver para trás, não é? Que 2020 passe e venha 2021 com toda o seu renovar, com toda a sua esperança. Mas não podemos esquecer as bênçãos de Deus nesse ano que passou. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e por isso estamos alegres. Para dar início a esse culto, nós estaremos dando a Deus todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão. Estaremos iniciando o culto dizendo: graças eu te dou, Pai, por tudo aquilo que o Senhor fez por mim. 1 Coríntios 6:20 diz: vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. E a música que a gente vai cantar está falando sobre o sacrifício de Jesus. Então, vamos lá. Criador, você
ao Senhor de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Ó Pai, recebe esse culto que só a Ti é devido. Estamos aqui, ó Deus, no findar desse ano, para Te louvar, para Te exaltar, ó Deus, para prestar esse culto de louvor e gratidão que só a Ti é devido. Temos muito, ó Pai, que agradecer. Temos muitas expectativas, ó Deus, com relação ao ano de 2021. Pedimos a Tua direção, que a Tua boa mão seja com cada servo Teu nesse ano que se aproxima. Em nome de Jesus, amém. 1 Coríntios 4, versículos 8 e 9, Paulo fala: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Vivemos um ano de 2020 de muitas incertezas e inconstâncias. E nesse final de ano eu gostaria de pegar o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo foi o exemplo vivo das incertezas e das inconstâncias da vida. Em sua carta aos Coríntios, Paulo ainda vai narrar tudo aquilo que ele passou. Paulo vai dizer que ele recebeu um determinado número de açoites. 3 vezes Paulo recebeu a quantidade de açoites que era devida para um cidadão receber. Paulo foi preso diversas vezes. Paulo naufragou 3 vezes. Paulo esteve por diversas situações que qualquer um de nós consideraria como sendo uma situação terrível, uma situação onde Deus não estaria abençoando aquela pessoa. No entanto, sabemos que Paulo foi usado. Na carta aos Filipenses, Paulo vai dizer que tudo aquilo que acontecia com ele era para o crescimento da obra de Deus. Paulo, ele tinha a convicção, ele tinha certeza de que Deus tinha o controle de todas as coisas, tanto que ele vai dizer também que ele era prisioneiro não de Roma, mas que ele era prisioneiro de Deus, de Cristo. Paulo, em sua carta aos Romanos, ele vai dizer que ele sabe passar fome, como ele sabe o que é estar saciado. Paulo vai dizer que ele sabe o que é estar vestido, o que é estar nu, o que é estar agasalhado, o que é passar frio. E Paulo vai encerrar esse texto dizendo que ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. Ele podia tanto passar situações de grande bonança como de falta, que ele sabia que Deus estava no controle daquela situação. Nós não sabemos o que 2021 nos espera, mas a semelhança do apóstolo, nós podemos saber que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Nós vamos estar nesse momento entoando 2 cânticos que falam sobre as dificuldades que nós podemos passar. O primeiro que vamos cantar diz: me levas ao deserto, e o segundo é Oceanos. Boa noite a todos. Eu já vou pegar um bonde nisso que a Ana Cláudia ela falou, que vocês conseguem ver que Paulo, ele foi um cara que mostrou literalmente que, independente da situação, nós conseguimos ver Deus, sabe? Mesmo a gente olhando para 2020 inteiro, a gente consegue ver Deus. E a música que a gente vai cantar agora é Você Me Leva ao Deserto. Mas eu vou contar um pouco sobre essa música. Os irmãos que vieram nos domingos já se familiarizaram um pouco, que é Você Me Leva ao Deserto para falar de amor. Isso que a Ana Cláudia falou, eu acho que combina muito com essa música em si. Porque ela mostra que, independente do lugar onde nós estamos, a presença de Deus vai bem mais além do que aquilo, sabe? Do que aquela simples situação. E tem uma parte nessa música que é: me deixa passar pelo vale para mostrar que estás comigo. Tem um salmo também que fala sobre isso. E essa música, eu peço que os irmãos meditem nessa letra, sabe? É uma letra muito linda e eu sei que os irmãos precisam ouvir essa música para vocês conseguirem entender que, independente do ano que nós tivemos, esse ano de 2020 que está se encerrando hoje, Deus, ele continua com a gente, Deus continua no barco, sabe?
Então, eu peço que os irmãos prestem bem atenção, sabe? Prestem bem atenção mesmo. E que Deus abençoe vocês.
Tua fidelidade não acabou. A próxima música que a gente vai estar tocando agora, ela se chama Oceanos. E eu vou ler rapidinho uma passagem que se encontra em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Essa música, um trecho dela que costuma me chamar bastante atenção, é quando diz que leva-me mais fundo do que nunca já estive, e minha fé será mais firme. Assim como o Cezão falou um pouco, eu acho que essa música ela fala um pouco parecido sobre a relação do deserto. Eu entendo que nos levar mais fundo é nos colocar na dificuldade. E quando a gente está na nossa maior dificuldade, que a nossa fé fica mais forte do que nunca esteve. E é ali que Deus trabalha com a gente. Chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar. Confiarei. E tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu.
Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Em sua carta aos Filipenses, uma das cartas que Paulo escreveu da prisão, que é conhecida como a Carta da Alegria, Paulo vai nos deixar a seguinte exortação, né? Ele vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E escrevendo essa carta, não é, a igreja de Filipos, Paulo ele vai no capítulo 2 falar: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A igreja, essa carta aos Filipenses é uma das cartas mais tranquilas de Paulo, uma das cartas onde Paulo, uma carta em que Paulo tem oportunidade de se regozijar e de se alegrar, tanto que vai ser tida como a carta da alegria. Uma das melhores igrejas, não tão problemática como a igreja de Coríntios, sem problemas de heresia como a igreja de Colossos, enfim, uma carta onde aparentemente não existiam muitos problemas para serem tratados. No entanto, no capítulo 2, quando Paulo começa aqui falando
né, que se pôs a alguma consolação, a alguma exortação, o que Paulo está dizendo é para aqueles irmãos que os problemas que foram abordados no primeiro capítulo, a situação dele de estar prisioneiro, que era a razão de ser, dele estar escrevendo aquela carta, explicar para aqueles irmãos que ele estava bem, que estava tudo tranquilo com ele, Paulo vai deixar claro que o maior problema, aquilo que realmente pode entristecer, aquilo que pode obscurecer a sua alegria, é a falta de entrosamento entre os irmãos. As prisões, os açoites, os naufrágios, isso não abalavam Paulo. Mas ele vai dizer aqui, ó, completai a minha alegria, saber que vocês estão unidos, saber que vocês estão bem, isso pode completar a minha alegria. E essa, irmãos, é uma questão que precisa ser tratada nessa noite em que estamos encerrando o ano de 2020, um ano em que passamos por perdas, um ano em que perdemos amigos, alguns perderam parentes, perdemos emprego, perdemos um ano de perdas, perda na economia e em vários sentidos. Nós precisamos focar naquilo que é essencial. E por incrível que pareça, uma das coisas que é essenciais para a igreja é a união entre os irmãos. Nós não podemos falar que existe comunhão nossa com Deus quando eu não consigo ter comunhão com aquele que está ao meu lado. Primeiro porque, se eu não consigo me dar com a pessoa que está ao meu lado e que eu conheço, como é que eu vou me relacionar bem com Deus, da quem eu nem vi? E em segundo, é por saber que Cristo morreu na cruz por essa pessoa também. Então, desconsiderar a pessoa, desconsiderar essa união, é desconsiderar em parte o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós estaremos cantando duas músicas agora, uma que diz o maior vilão sou eu e a outra que vai falar a respeito, nada além do sangue. E eu espero que nós possamos estar refletindo sobre essa situação. Os irmãos que estão mais afastados, você pode estar afastado fisicamente, mas existe um afastamento espiritual, um afastamento de alma. Eu posso estar fisicamente impossibilitado de estar participando das atividades e de algumas coisas da igreja, mas eu posso estar atuando em outras frentes, como oração, comunhão. Então, que nós possamos estar refletindo a respeito disso ao ouvirmos esses dois cânticos com a equipe. Bom, eu vou ler Romanos 7:17. Lá está escrito: nesse caso, não sou eu mais quem faço, mas o pecado que habita em mim. Bom, os jovens de hoje em dia, a gente adora filmes, séries de vilões e mocinhos, e essa música fala exatamente sobre isso, que nós somos os nossos maiores vilões e Jesus é o nosso herói. Diferente das histórias que eu ouvi, a minha história teve um começo e um fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez castigo. História
gente vai cantar agora se chama Nada Além do Sangue. E eu vou ler uns versículos que falam um pouco sobre ela, que fica no livro de Efésios, no capítulo 2, o versículo de 8 a 10, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criado em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O que eu tiro da música e do versículo é que, mesmo sem a gente merecer, Deus deu o seu Filho para que aquele que nele crê tenha vida eterna. E que a gente tem que ter esperança em Cristo. Ele é a nossa única esperança. Porque Ele deu o seu Filho para sermos salvos. E a gente tem que acreditar nos méritos que Ele tem para a gente ser salvo. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça.
mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Gênesis 4, a partir do versículo 4, narra a seguinte história. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e decaiu-lhe o semblante. Esse texto, ele fala da oferta de Abel e de Caim. E mais à frente vai falar a respeito do primeiro homicídio. Nós estamos agora num momento de entrega de dízimos e ofertas. E mais uma vez eu gostaria de colocar que a entrega dos dízimos e ofertas são um momento de gratidão e reconhecimento a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. Esse é o motivo do nosso culto, é a razão de estarmos alegres. E quando nós vemos aqui a história de Caim e Abel, eu acho muito interessante, porque a Bíblia diz que o Senhor atentou para Abel e para a sua oferta. Primeiro, o Senhor se atentou para Abel. Quando nós entregamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, uma coisa que precisamos ter em mente é que primeiro o Senhor atenta para nós, para o nosso interior, pela razão pelo qual eu estou dando aquele dízimo, eu estou entregando aquela oferta. Primeiro o Senhor olha para o meu interior, depois o Senhor se atenta para a oferta. Ele é o dono de todo ouro e de toda prata, Ele não precisa da minha oferta, Ele não precisa do meu dízimo. Mas eu tenho a oportunidade de, contribuindo, demonstrar a Ele a minha alegria e a minha gratidão. De Caim, a Bíblia diz que o Senhor não se agradou nem de Caim e nem de sua oferta, porque o Senhor sabia aquilo que ia dentro do coração de Caim. Nesse último culto que estamos prestando a Deus nesse ano de 2020, nós teremos agora a oportunidade de estarmos entregando a nossa oferta de amor. O Cezão vai estar orando, agradecendo a Deus por essas ofertas, mas eu peço que você reflita a respeito da razão pela qual você está contribuindo ou não está contribuindo, e que você tenha aí o seu a sós com Deus. Oramos. Senhor Deus e Pai, Paizinho, desde já quero te pedir que o Senhor continue nos abençoando cada vez mais, continue abençoando a PIB e Freguesia como um todo. Abençoe essa pessoa agora que está devolvendo aquilo que o Senhor deu para ela, sabe? Como forma de adoração, até mesmo em dinheiro, sabe? Mas eu peço que o Senhor receba cada tipo de adoração de cada pessoa que estiver entregando seus dízimos, as pessoas que contribuíram ao longo desse ano. Muito obrigado por tudo, Pai, de verdade mesmo. Muito obrigado pelo sustento que o Senhor deu à sua obra durante essa pandemia, sabe? O sustento que o Senhor deu durante esse ano de escassez, sabe? Muito obrigado mesmo por tudo. É o que eu te oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém.
deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Boa noite, irmãos queridos. Uma noite feliz para todos vocês. Nós louvamos a Deus porque até aqui nos tem ajudado o Senhor. Chegamos em bons termos ao final deste ano. Foi um ano difícil, um ano atípico, difícil de atravessar, com mudanças, algumas mudanças drásticas em nosso comportamento, em nossas atividades e até na vida da igreja, na vida eclesiástica. Mas nós louvamos a Deus porque também este tem sido um ano vitorioso. Falei no domingo passado e vou repetir agora, é um ano em que, através destes recursos modernos da mídia, podemos alcançar um número muito maior com a mensagem salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu estou crendo que este ano, com tudo isso que tem acontecido, nós, lá no futuro, num futuro bem próximo, poderemos olhar para trás e
observar as bênçãos que este ano nos proporcionou. Eu quero trazer aqui o abraço carinhoso, afetuoso da irmã Eunice. Ela não pôde estar comigo, eu gostaria que ela estivesse aqui, nesse instante, para gravarmos juntos, mas ela está impedida. E nós louvamos a Deus pela vida dela também. Mas ela manda um abraço afetuoso a toda a igreja, ela tem um carinho muito grande com os irmãos, com todos os irmãos, os novos, os antigos, os mais novos, os mais velhos, e ela manda então um carinhoso abraço. E está orando, né? Ela tem orado pela igreja, pela vida dos irmãos, pela vida das famílias da igreja. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus também pela participação ativa dos irmãos que nos ajudaram na sequência da programação deste ano. Ao final deste ano, na última noite do ano, eu quero reservar um tempo para agradecer aos irmãos, né, que foram atenciosos, prestimosos ao longo desses meses em que tudo foi feito de forma diferente em nossa igreja. Louvo a Deus também pela vida da equipe de jovens que participou nesta noite da programação. Eu louvo a Deus pela vida desses jovens, adolescentes, e oro a Deus para que os seus pais possam ser sábios na condução deles, na sequência da vida deles. E eu oro a Deus também para que eles sejam vitoriosos nos estudos, desse novo modelo de estudo, nesse novo tempo que estamos vivendo. Nesta noite, irmãos, eu quero trazer para os irmãos um texto do profeta Daniel. Eu quero falar um pouco sobre o profeta Daniel, falar sobre esse livro e sobre o profeta Daniel. Mas o título da mensagem que trago nesta última noite do ano, com uma visão para o ano que se aproxima, é: atravesse o rio com o Senhor. Como disse, vou trabalhar em cima das visões de Ezequiel. Ezequiel serviu ao Senhor como sacerdote e profeta e ministrou aos judeus durante os anos do terrível cativeiro na Babilônia. Ezequiel é um nome hebraico e significa fortalecido por Deus. Esta é a tradução do nome do profeta que vamos dele falar nesta noite. Ezequiel era filho de Buzi, foi casado, mas no cativeiro era viúvo. Sua esposa morreu no ano 556 a.C., quando Nabucodonosor atacou Jerusalém, onde era sacerdote, e levou-o para o exílio. Ele tinha 25 anos quando viu o templo em Jerusalém ser destruído, os utensílios e tesouros do templo serem apropriados por Nabucodonosor e ele mesmo ser levado cativo. 5 anos depois, já no exílio, aos 30 anos, Ezequiel foi galardoado por Deus com o dom profético e inúmeras visões que ele cuidadosamente registrou em suas anotações sacerdotais e mais tarde transformaram-se no livro que leva o nome do profeta. O ministério profético de Ezequiel durou 22 anos e o livro que recebeu o seu nome foi concluído em 565 a.C. As mensagens proféticas de Ezequiel, falando da parte de Deus, em nome de Deus, eram mensagens de juízo, acusando o povo de Deus de infidelidade a Deus. Por isso, o exílio, por isso, a escravidão na Babilônia. Mas também eram mensagens de alento para o povo sofrido.
extraídas das visões registradas nas nossas publicações bíblicas, nos capítulos 36, do capítulo 36 ao 48. A mensagem profética do capítulo 36 ao 39 fala sobre a restauração de Judá, que no momento se assemelhava a ossos secos e sem vida, mas que novamente ganharia forma, se juntaria e receberia fôlego de vida. E Israel seria novamente uma nação, um povo unido. Do capítulo 40 ao 48, a profecia diz ao povo exilado que o templo seria restaurado e haveria o retorno do cerimonial levítico e o culto de adoração a Deus restabelecido. Mas o Senhor proporcionava a Ezequiel uma visão mais ampla, que ia além da aplicação ao histórico judaico-israelita. Aquelas visões contêm um tríplice significado profético que se aplica à nação israelita hoje e tem implicações escatológicas e aplicação para o povo de Deus chamado igreja hoje. Capítulo 36, versos 2, nós encontramos esse registro. Então, me senti transportado em visão à terra de Israel e vi edificações que juntos se assemelhavam a uma cidade. Observemos o tríplice significado das visões de Ezequiel que se aplicam a nós, igreja. Primeiro significado. Deus revela a Ezequiel o templo ideal, a casa de Deus ideal, simbolizada pela arquitetura do templo na visão. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não tínhamos vida, mas Deus nos restaurou, deu-nos vida para que nos tornássemos sua morada, seu templo. O crente verdadeiro é templo do Espírito Santo, o Espírito de Deus. E está registrado lá, esse texto é bem conhecido dos irmãos, em Efésios capítulo 2, versículo 22. O segundo significado, o culto ideal, no qual, como sacerdote, o povo é ministrante e como o povo é eficazmente participante. O livro de Apocalipse diz que seremos sacerdotes e reinaremos com o Senhor por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. O treinamento para esse sacerdócio, meus irmãos, é hoje e exercido pela igreja vigente. Se você é só assistente, só ouvinte na igreja, não servirá como sacerdote no milênio. Ficará para trás no arrebatamento e esperará o milênio para ir ao julgamento do trono branco antes da eternidade. Terceiro significado, revela a nação idealizada por Deus, o povo ideal que em suas formas física e espiritual desenvolve a sua vida cotidiana ao redor do templo, da casa do Senhor, onde se alimenta, tem descanso, refrigério e recebe inspiração e alegria do Senhor. O terceiro significado aponta para a necessidade de, como igreja, termos uma eficaz comunhão com o Senhor, dele nos alimentando, dele nos fortalecendo, para termos vida e comunhão com o Senhor e comunhão com os irmãos, para como membros unidos servirmos a Deus. Eu quero, irmãos, tomar por base
algumas visões de Daniel, que está lá no final do seu livro. Eu quero tomar por base para argumento, aplicando ao nosso contexto como membros da Primeira Igreja Batista da Freguesia, nessa última noite de 2020, quando nossas expectativas de vida como servos de Deus estão voltadas para o ano que se aproxima de 2021. Eu quero, então, convidar os irmãos para uma leitura no capítulo 47 do livro de Ezequiel. Nós vamos ler, irmãos, neste livro, no capítulo 47 de Ezequiel, do versículo 1 ao 12, que passo a ler para os irmãos. Depois dessas instruções, o anjo me levou de volta à entrada do templo e vimos uma corrente de água saindo dos alicerces do templo, passando à direita do altar, ou seja, pelo lado sul. Então o anjo me levou para fora do templo, pela passagem externa do norte. Passamos do lado de fora da porta leste, que estava fechada. A corrente de água corria por baixo dela, na direção leste. O anjo que me guiava e a quem eu acompanhamos a corrente indo para leste. Ele tinha na mão um fio e com esse fio mediu 500 metros e então mandou que eu atravessasse o rio. A água mal chegava nos meus tornozelos. Continuamos andando em direção leste e ele mediu mais uma vez, 500 metros. Mandou-me atravessar o rio mais uma vez e a água já chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, o rio já era mais profundo e as águas chegavam à minha cintura. Andamos mais 500 metros, sempre medidos pelo anjo. E o rio tornou-se fundo, sua correnteza forte, que só mesmo nadando eu seria capaz de atravessá-lo. O anjo que me guiava disse: Filho do homem, preste bastante atenção e guarde na memória tudo o que viu. Depois ele me fez voltar, subindo o rio junto com ele. E enquanto subíamos o rio, eu me espantava. As margens do rio estavam arborizadas de um lado e do outro. Então o anjo me disse: Este rio corre na direção leste, atravessa o sertão da Judeia, deságua no Mar Morto. Ele transformará o Mar Morto, tornando suas águas puras e saudáveis. Por onde este rio passar, a vida ressurgirá ricamente. Animais aparecerão, as plantas brotarão às margens do rio. No Mar Morto haverá muitos peixes, porque as águas do rio tornarão pura as águas do Mar Morto. Em En-Gedi e até em Eglaim, os pescadores apanharão peixes e estenderão suas redes ao sol para secar. O Mar Morto dará tanto peixe quanto o mar Mediterrâneo, peixes de todos os tipos. Os brejos e pântanos em volta do Mar Morto não serão purificados, eles serão deixados para dar sal. Ao longo das margens do rio nascerão árvores frutíferas de todo tipo. Elas não perderão suas folhas, nem deixarão de dar os seus frutos. Produzirão seus frutos sem nunca falhar. A razão disso tudo, as águas que nascem debaixo do altar do Senhor. Os frutos dessas árvores servirão para os povos da terra
e para remédio de suas enfermidades. Que Deus abençoe a sua palavra, irmãos. Nós poderíamos fazer aplicação desse texto no contexto escatológico, mas eu quero convidar os irmãos para uma outra visão deste texto. Ezequiel descreve com propriedade quase poética esse texto de sua visão, de sua profecia, uma maravilhosa experiência vivida por ele, quando o anjo do Senhor, uma teofonia do Senhor Jesus, o levou a atravessar o rio. Ao nosso contexto como indivíduos, como servos, a quem o Senhor nos convida a atravessarmos o rio, essa visão de Ezequiel é muito apropriada e nos ajuda muito. Ezequiel, na visão, é convidado a acompanhar o anjo do Senhor a atravessar o rio. Ezequiel atende o convite e segue o anjo, que tem nas mãos uma corda de medir, um fio de medir. E ele mede 500 metros. Algumas traduções, algumas versões bíblicas falam 1000 côvados, traduzindo para a metragem conhecida no Brasil, 500 metros. O anjo mede os primeiros 500 metros e caminha pelas águas, com as águas nos tornozelos. As águas cobrem os pés de Ezequiel e chegam às suas canelas. Na travessia do rio da vida, em nossa experiência, nós devemos caminhar acompanhando o Senhor, que vai nos desviando das pedras, dos fossos, dos perigos dessa travessia do rio da vida. Mas Ezequiel narra que após caminhar 500 metros, o rio tornou-se mais fundo. E as águas já alcançavam os seus joelhos. Lá no versículo 4 fala sobre isso. Ezequiel continua seguindo o Senhor, mas percebe que a correnteza, que agora precisa se enfrentar na travessia, é mais intensa. E ele precisa firmar melhor os seus passos. Ele percebe que a força das águas passando por suas pernas é mais forte. E ele precisa se equilibrar, firmar-se sobre os seus joelhos para que eles não vacilem. E ele possa continuar avançando com o Senhor. Meus queridos, no rio da vida, no rio da nossa existência, nós vamos enfrentar correntezas, pressões, situações que podem desequilibrar-nos e até derruba aqueles que não se firmarem em seus pés, suas pernas, seus joelhos. Vimos isso acontecer este ano. Este ano foi um ano que desequilibrou muita gente, surpreendeu muita gente. A correnteza dos acontecimentos, dos fatos que foram se sucedendo, levou alguns de roldão pela correnteza fora. Mas nós que seguimos o anjo do Senhor, podemos confiar que Ele está à nossa frente, que Ele está próximo de nós e que Ele está nos convidando a seguir. Por isso, é seguro. Não devemos, portanto, irmãos, desistir de seguir ao Senhor se a correnteza parece nos desequilibrar. Mas devemos continuar olhando para o Senhor à nossa frente e firmar os nossos joelhos para continuar caminhando. A lição que extraímos aqui é: avance sempre, acompanhando o Senhor. Avance para além dos 500 metros. Há muita gente em nossas igrejas que só querem seguir o Senhor no raso,
querem ser seguidores de Jesus, sim, mas de maneira fácil, rasa, sem sacrifício, não se expondo a desequilíbrios que possam ter que enfrentar para seguir com o Senhor. Até dizem, sou crente sim, mas com os pés no chão. Muitos crentes em nossas igrejas, muitos que gostam de ser chamados de seguidores de Jesus, não querem ir além dos primeiros 500 metros. Não estão dispostos a atingirem o nível das águas nos joelhos, dobrados em oração, fitando o Senhor à frente, enquanto procuram equilibrar-se em seus joelhos quando as coisas dessa vida, as correntezas da vida, ameaçam desequilibrá-los. Mas Ezequiel, ele continua seguindo o Senhor. Ele vai com o anjo do Senhor para além dos 500 metros, ultrapassa os 1000 metros, e agora ele percebe que as águas já chegam à sua cintura. Ainda está aí no versículo 4. A correnteza é forte. Ele precisa se firmar mais e melhor para não ser arrastado, não ser levado pela correnteza do rio da vida. A dificuldade maior em continuar seguindo o Senhor a atravessar o rio tornou-se mais perigosa. Muitos crentes até avançam um pouco, mas quando a água não ultrapassa os seus joelhos, eles não querem se arriscar além das águas dos joelhos, não se aventuram nas águas profundas, temem a força das águas atingindo as suas cinturas. Quantos crentes, meus irmãos, deixaram de seguir e servir ao Senhor neste ano? Apostataram da fé, abandonaram a fé quando foram atingidos por acontecimento, pela correnteza da vida que ameaçou o seu equilíbrio emocional, espiritual, material. Quantos desistiram? Quantos estão desistindo de seguir o Senhor como consequência ao desequilíbrio que o Covid-19 trouxe às suas vidas? Quantos, após essa pandemia, não voltarão mais para as suas igrejas, abandonando o propósito de seguir o Senhor? Quantos temerão prosseguir, acompanhando mais profundamente o Senhor? Quantos pararão aterrorizados, dizendo, eu daqui não avanço mais? E eles, estáticos e trêmulos, estão dizendo, Senhor, vou ficar por aqui, não posso mais avançar, as águas estão em meus joelhos, não posso segui-lo onde as águas me atingem a cintura. Não posso, não vou avançar, não quero me aventurar na correnteza, mesmo contigo. Senhor, eu gosto de ter controle, eu preciso controlar minha vida. Aí, com as águas na cintura, eu não posso me desequilibrar. Posso cair, perder o controle e ser levado pela correnteza da vida. Irmãos, queridos e queridas do Senhor, esse ano de 2020 mostrou que ninguém, nenhum de nós, temos o controle de nossas existências nas mãos. Deus, é Ele quem controla tudo. É Ele que tem o controle de todo o universo e da vida no universo em suas mãos. Ele não criou, mas permitiu o surgimento do coronavírus
esse ano dentro dos seus propósitos escatológicos para o nosso tempo de vida. E Ele tem, repito, o controle de todas essas situações em suas mãos. Anote, o coronavírus, ele só não arruinou a sua vida, só não destroçou a sua vida, só não atingiu mortalmente porque Deus tem propósitos para a tua vida. Procure saber com Ele, com Deus, quais são os propósitos dEle para a sua vida. Confie nele e continue seguindo. Irmãos, que no rio da vida vão além de 500 e 1.000 metros, estes podem avistar mais do que de perto tudo que Deus lhe tem reservado, preparado para dar. Amados, hoje o Senhor está te convidando, através dessa mensagem que descreve a visão de Ezequiel, a avançar um pouco mais além da tua área de conforto, na travessia do rio da vida, avançando com Ele. Ele está te dizendo: venha, siga-me, acompanhe-me, vamos atravessar juntos essa correnteza da vida, pois eu quero te mostrar as bênçãos preparadas para você do outro lado. Aventure-se comigo, não tenha medo. Mas muitos resistirão temerosos em avançar. Vão preferir ficar na área de conforto e não desfrutarão, irmãos, das bênçãos para eles reservadas. Amados, entrar com Jesus no rio da vida, acompanhar o Senhor na travessia do rio desta vida, é muito mais, muitíssimo mais, do que ser batizado, ser membro de uma igreja evangélica. Mas viver com Cristo, ser um seu seguidor em qualquer situação, é acompanhá-lo e ser seu servo fiel. Os versículos 5, 6 e 7 diz o seguinte, nesse mesmo capítulo: e aquele homem de Deus, Jesus, mediu mais 500 metros, mas agora não dava mais pé. E eu não conseguia atravessar o rio, porque as suas águas eram profundas, e só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia vencer apenas caminhando. Então o Senhor me disse: vês, eu transporto para outra margem. E assim cheguei ao outro lado do rio e notei muitas árvores. O profeta é convidado a ir mais fundo ainda, além dos 1.500 metros. Ele foi convidado a avançar mais um pouco, avançar mais 1.500 metros para ver o agir de Deus, ver a ação de Deus em sua vida, ver as maravilhas que Deus havia reservado para ele na outra margem. As águas estão na tua cintura, irmãos. Estás com dificuldade com a correnteza da vida? Pois o Senhor o convida a, confiante nele, no rio da vida, avançar. Avance na confiança do Senhor. Ele o convida às águas mais profundas. Queridos, sabe qual é a lição aqui? Quando na vida não der mais pé, quando você não tiver mais controle da situação, é o Senhor que passa a agir. É o Senhor que toma o controle e o leva para outra margem com segurança. Quando não houver como você chegar em segurança do outro lado da vida, não desista. Não desista do Senhor. Não desista de seguir o Senhor. O Senhor vai segurá-lo quando for necessário
e conduzi-lo em segurança. Estou me lembrando agora do episódio de Pedro. Pedro estava atravessando o mar da Galileia, uma tempestade acontece, e o barco em que Pedro estava começou a perigar ir a pique. Estava Pedro e os demais discípulos no barco. Jesus não estava com eles. E então, em determinado momento, diz o texto de Marcos que na 3ª hora da noite, lá pela madrugada, eles viram um vulto caminhando entre as ondas e se aproximando do barco e ficaram com medo. E começaram todos a ficar apavorados e a se desesperar. Então o Senhor se identificou dizendo: sou eu, não temam. Fiquem à vontade aí, fiquem tranquilos, sou eu. E Pedro, ainda duvidando e querendo tirar a prova dos 9, disse: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá me encontrar contigo e eu irei. O Senhor disse: vem. E Pedro pisou fora do barco e deve ter dado um passo. E logo as ondas bateram no seu rosto, ele olhou para baixo e percebeu que estava afundando, e aí clamou ao Senhor e o Senhor o segurou. Eu estive no mar da Galileia e lá no meio do mar, segundo a geografia local, ele tem de 45 a 60 metros de profundidade. Eu acredito que foi por ali que aconteceu esse episódio. Mas o Senhor segurou as mãos de Pedro e o levou em segurança para dentro do barco. Meu amigo, meu irmão, minha querida irmã, deste próximo ano de 2021, seja o que for que venha, seja o que for que nos espera, é sempre uma incógnita o futuro. Nós desejamos um feliz ano novo, desejamos no ano passado, e para muitos não foi um ano feliz. E estamos dizendo uns para os outros: feliz ano novo, como querendo, olha, eu desejo um ano novo para mim também, abençoador. Mas é toda uma incógnita, nós não sabemos o que nos espera. Porém, aquele que confia no Senhor pode atravessar mês a mês, os dias, as horas, os minutos, os segundos deste ano, alcançar 31 de dezembro do ano de 2021 com vitória, com alegria, porque Ele está seguindo ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, eu te convido neste ano de 2021 a avançar em sua vida cristã, acompanhando o anjo do Senhor. Avance em tua vida cristã, em tua relação com Deus, através da igreja e de suas ações devocionais. Vá para o fundo em tuas experiências de travessia. Vá para as águas caudalosas do rio da vida, pois bênçãos estão prometidas e reservadas para você e para aqueles que atravessam o rio da vida ou atravessam a vida seguindo os passos do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, amados. Que Deus possa te abençoar ricamente neste ano que se aproxima. Eu convido você a cessar as suas atividades em casa agora. Convide a família para se aproximar do seu receptor, do televisor ou do seu laptop, para que o pastor possa orar por todos vocês, pedindo as bênçãos dos céus. Pare o que está fazendo. Acomode-se. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós te agradecemos pelo ano de 2020. Um ano turvo, Senhor, na história da humanidade. Um ano em que todo mundo viveu e vive momentos de insegurança, de pânicos, de dor, de separação. Mas nós te agradecemos, ó Pai, porque como igreja, como filhos teus, como povo teu, podemos adentrar
o rio da vida ao longo dos meses desse ano. Mesmo vendo as águas subindo de nível e nos desequilibrando aqui e ali, mas podemos contar com a tua ajuda e ser ajudado no momento quando não dava mais pé e tivemos que nos socorrer em ti. Que esta mesma experiência, Senhor, possa ser vivida nesses próximos meses. E que aquele amigo que está nos ouvindo, visitando, ou parente de algum irmão reunidos em culto nessa hora, que ele possa compreender que só confiando no Senhor e só caminhando com o Senhor podemos ser plenamente e realmente, verdadeiramente vitoriosos. Louvamos o teu nome, Senhor, por tudo quanto tem acontecido e vai acontecer. Te agradecemos pela certeza de que o Senhor tem controle, que todas essas coisas, todos os fatos que estão se sucedendo, estão previstos pelo Senhor dentro de seus propósitos escatológicos. Abençoa-nos nessa noite, dá-nos um restante de noite, uma passagem de ano feliz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre esta congregação reunida nos lares e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Uma boa passagem de ano, um feliz 2021. Que Deus vos abençoe. E no próximo domingo estaremos aqui às 10h30 no culto presencial para a ministração da Ceia do Senhor. Amém.